tarde, meus irmãos, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Ampare os irmãos presentes aqui, encarnados e desencarnados. E nos dê agora um pouco de paz nesse momento em que vamos refletir juntos sobre alguns temas que são importantes aí pra gente, né? Nesses tempos difíceis que nós temos atravessados, enquanto cristãos, a gente tem um desafio muito grande, que é o que é ser bom, o que é ser uma boa pessoa nos dias de hoje. E muitas vezes a gente está com alguns conflitos, com alguns conceitos um pouco atravessados aí na sociedade, e é difícil da gente chegar nessa conclusão. E aí eu separei uma passagem para estudarmos hoje, que é a passagem em que Jesus fala aos homens do seu tempo sobre a parábola do bom samaritano. E aí a gente precisa contextualizar alguns elementos dessa parábola, como se fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente precisa entender alguns conceitos, alguns nomes, alguns costumes que tinham na época, para a gente entender também o que Jesus quis dizer para aquelas pessoas, o simbolismo e o poder que aquelas palavras tinham. Então, pensado aqui do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, versículos 30 a 35, Jesus relata a parábola do bom samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que tiver. Bom, então vamos conceitualizar isso aqui. Jesus era judeu. Ele vivia num tempo em que havia uma grande disputa entre as tribos judaicas. Muitos anos antes do nascimento de Jesus, após o falecimento do rei Salomão, no ano 935 a.C., aconteceu o grande cisma das 12 tribos de Israel. Então você teve a divisão, a formação do reino de Judá, que era formado pelas tribos de Benjamim e Judá, e depois que era controlado por Roboão, que era filho de Salomão, e depois as 10 tribos restantes formaram então o reino de Israel, que era dominado por Jeroboão, e cuja capital era Samaria. Então, nós tínhamos aí 2 povos que eram povos que se consideravam inimigos, embora viessem de um mesmo tronco familiar, os samaritanos e os judeus, certo? Bom, em uma das passagens, quando Jesus está se encaminhando para ir para Galileia, que é onde morava Simão Pedro, está indo da Galileia, onde morava Simão Pedro, para Jerusalém, ele passava por diversos locais e um dos caminhos passava pela vila de Samaria. Era o caminho mais longo. Então, quando Jesus anuncia para os apóstolos dele que eles iam viajar, eles esperavam que ele tomasse o caminho mais próximo. Mas Jesus, ele fala, eu preciso passar antes pela Samaria. E aí, nessa passagem dele por Samaria, uma região considerada muito perigosa, uma região árdua, montanhosa, e também atravessava por um território que era considerado um território impuro, porque era de um povo inimigo, os samaritanos, que também rejeitavam, por sua vez, rejeitavam os judeus. Então, Jesus disse que precisava de fazer aquele caminho que era o caminho mais difícil. E qual era o sentido? Quando a gente pega a sequência cronológica do que está nos evangelhos, a gente vê que esse momento que ele passa na Samaria é um momento muito significativo, onde ele se encontra com a mulher do poço. E a mulher do poço para que ele pede água, né? E ela estranha, fala, você é um homem judeu pedindo água para mim, que além de ser mulher ainda sou samaritana, né? E aí é quando ele fala, né? Não vou entrar nessa passagem agora, mas quando ele diz para ela que ele dará para ela uma água da qual ela nunca mais vai sentir sede. Então Jesus fez essa passagem, e como eles estavam indo para a festa em Jerusalém, para a Páscoa, para festejar a Páscoa, era uma tradição daquela região que você desse abrigo, desse guarida para os viajantes, para quem estava indo celebrar a Páscoa. Então eram pedaços muito longos, muito árduos que se percorriam, e havia a tradição então de você oferecer pousada para os viajantes.
Mas como eles eram judeus, os discípulos dele foram na frente e tentaram conseguir uma pousada para eles e ninguém quis abrigá-los, porque eram judeus. Então até os apóstolos deles ficaram indignados, né? Tiago e João, né, os Boanerges, os filhos do trovão, aquela juventude, né, mais calorosa, né? Ele falou: Senhor, a tradição dizia que se alguém negasse a hospedagem ou amparo para o viajante, que poderia descer fogo dos céus, né? Fazer churrasquinho dos inimigos. E aí Tiago e João falam com Jesus: Senhor, como Elias também o fez, quer que desça fogo dos céus e os consuma? Então Jesus virou para eles, chamou a atenção e falou: vós não sabeis de que espírito eu sou, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então o que Jesus disse literalmente ali naquele momento foi: eu estou aqui e o meu espírito não é um espírito de combate, então vocês não vão amaldiçoar ninguém, não vão tocar fogo em ninguém. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar a estrada. E continuaram a estrada com fome, com sede, cansados, com calor, exaustos, chegaram em Jerusalém. E aí, quando chegaram em Jerusalém, né, de onde eles estavam para chegar em Jerusalém, os estudos dizem hoje que era uma caminhada de mais ou menos 130 quilômetros. Então imagina 130 quilômetros você caminhando debaixo do sol, por meio de montanhas, de vales, com sede, com fome, cansado. Então eles chegaram em Jerusalém e se esperava que numa situação como essa, ele que era um rabi, era um mestre, fosse então acolhido, né, em algum lugar, que alguém chegasse e oferecesse uma bacia de água fresca para ele poder lavar os pés, né, que oferecesse uma bacia de água fresca para ele lavar as mãos, lavar o rosto, né, que oferecesse uma refeição, um lugar para descansar. Eles estavam muito cansados. Mas aí um doutor da lei, naquele momento, se aproxima de Jesus e ao invés de oferecer a guarida, ele vira para Jesus e faz uma pergunta de uma forma um pouco arrogante. Ele vira para Jesus e fala assim: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então o doutor da lei, né, Jesus estava cansado, qualquer um de nós que estivesse nessa situação teria respondido de uma maneira muito doce, né? Você chega num lugar cansado e alguém vai lá e ao invés de te acolher faz uma pegadinha, faz uma pergunta maliciosa para você. Então o doutor da lei fala para ele: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então assim, no sentido de se ter a vida eterna, para os judeus, eles precisavam de cumprir pelo menos as 614 leis que estavam descritas lá nos livros da lei, né, de Levítico, de Deuteronômio. Essas 614 leis, de certa forma, depois vieram a se transformar, a se reduzir aí nas 10 leis dos 10 mandamentos. E posto isso, com a mensagem de Jesus, se dizia que esses 10 mandamentos, na verdade, se resumiam em 2, que eram amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então os judeus, para poder entrar na graça, né, para poder ter o direito de desfrutar da vida eterna, precisavam de guardar esses mandamentos. Então Jesus entendeu a pergunta, né, percebeu que estavam usando de malícia para com eles, e aí ele, num momento ali de muita sagacidade, de muita inteligência, de muito espírito, ele devolve a pergunta para o doutor da lei que tinha abordado ele de maneira maliciosa. E pergunta para ele: o que está escrito na lei? Então Jesus primeiro aqui ele delimita, vamos nos restringir àquilo que está escrito na lei. Não vamos aqui para o campo da interpretação, nem para o campo da fofoca. O que está escrito na lei? A lei para eles era principalmente os primeiros livros da Torá, que para nós estão descritos os primeiros livros lá no Antigo Testamento, os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e mais os profetas. Então era a lei e os profetas, né, espremidos ali na Torá. Então Jesus delimita a discussão. Ele fala para o homem o que está escrito na lei, né? E aí o homem responde: está escrito na lei: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Isso está no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, verso 5. E ele complementa: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então esses ensinamentos, na verdade, que Jesus veio a trazer no ministério dele, que está em Levítico capítulo 19, versículo 18, ele é uma leitura do Antigo Testamento.
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é uma leitura do Antigo Testamento, né? E aí Jesus falou, como lês, como interpretas, né? O que é que está escrito? O doutor responde isso e Jesus fala para ele, muito bem, você respondeu corretamente, é isso mesmo que a lei diz. Vai lá, faz isso e você viverá. E aí o doutor da lei, como o intuito dele não era tirar uma dúvida, né? A intenção dele não era se esclarecer, a intenção dele era usar de malícia para deixar Jesus numa situação constrangedora, ele vira para Jesus e fala, mas eu tenho uma dúvida, eu queria saber então, quem é que é o meu próximo? Lembra que a gente falou no conceito inicial que para eles os próximos eram aqueles que estavam dentro do mesmo agrupamento que eles, que desde a divisão, né, do cisma das 12 tribos, eles eram povos que, embora irmãos, eram povos inimigos. Então eles poderiam muito bem considerar, não, o meu próximo é quem está aqui na minha rua, o meu próximo é o vizinho de condomínio, meu próximo é a pessoa da minha família. Uma outra pessoa está numa outra situação, não tem obrigação de ser misericordioso com ela, nem de amar como a mim mesmo, nem nenhum compromisso, nada. Era o entendimento que se tinha. O próximo era realmente quem fazia parte do mesmo agrupamento. Bom, aí para os judeus, o sentido, que era um povo muito apegado a muito simbolismo, para eles o sentido de amar a Deus, amar com todo o coração. Diferentemente do nosso pensamento ocidental, o coração era a fonte da razão. Então era a fonte do amor e era também a fonte da razão. Então quando eles falam amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, queria dizer de todo o teu entendimento, de toda a tua razão, de todo com atos concretos. O que eram esses atos concretos? Eram os atos descritos lá nos livros da lei. Eram os rituais, eram as oferendas, eram os rituais de purificação que se fazia, né? E com todas as suas forças significava que, além de cumprir as leis e cumprir os rituais, você tinha que colocar toda a sua disposição, todos os seus recursos, inclusive financeiros, à disposição e a serviço de Deus, e à disposição e a serviço do bem. Então, nesse sentido, para eles sabiam que eles tinham que fazer tudo o que tivesse ao alcance para o próximo. O problema era o conceito de próximo que eles tinham, que era alguém que estava só dentro do agrupamento. Então, aí você tinha duas correntes dentro do judaísmo. A corrente ligada a Hilel, que foi o avô de Gamaliel, que veio a ser depois o mestre de Paulo de Tarso. Então ele citava que Abraão, nos tempos antigos, ele tinha recebido os peregrinos que eram de outras tribos e tinha chamado eles de irmãos. E tinha uma outra corrente, que era a corrente que tinha mais animosidade com os samaritanos, que dizia que não, que eles então não deviam se misturar com outras pessoas, que eles não seriam próximos dele. A gente pode enxergar um pouco desse pensamento, um tanto quanto preconceituoso e racista, inclusive nos nossos dias de hoje. Hoje eu assisti a uma palestra de um sociólogo que estava descrevendo sobre a origem da escravidão e de como a escravidão foi responsável pela construção do Brasil, e ele dizia que tanto os negros que vieram escravizados para cá para o Brasil, quanto os índios que já aqui estavam, eram considerados pelos portugueses, pelos espanhóis, pelos colonizadores católicos da época, como criaturas sem alma. Então eram criaturas que não tinham alma. Eles faziam uma divisão muito explícita, né, de certa forma um pouco parecida com o que a gente faz no espiritismo, mas era uma divisão um pouco mais preconceituosa, em que você separava realmente aquilo que era de espírito e aquilo que era de corpo. Então os seres mais evoluídos possuíam o corpo, a matéria, e possuíam o espírito. Os outros seres que eles consideravam seres mais ignorantes, que não professavam a mesma fé que eles, então os povos africanos, os povos indígenas que aqui estavam, eram considerados então como feras, eram considerados povos sem alma, e sendo povos sem alma, eles poderiam então ser escravizados, eles poderiam ser eliminados, porque eles estariam comprometendo as almas daquelas criaturas. E acontecia que muitas vezes, quando alguma criatura daquela aceitava receber então o batismo, ela tinha que agradecer porque ela estava tendo uma oportunidade de receber uma alma. Então vocês vejam que era um tempo em que se tinha que agradecer por ser escravizado, por poder receber o sacramento. Então é algo muito parecido que a gente vê inclusive nos dias de hoje, né? A gente vê uma pessoa, um grande empresário que muitas vezes até sonega impostos, que explora os seus trabalhadores, e alguém vai lá e diz, olha, você tem que agradecer porque ele está te dando um emprego, né?
e ele não está te dando um emprego, ele está explorando a sua mão de obra, então você não deve favor. Mas é um pensamento que ainda está muito arraigado na gente. Ao invés de você estabelecer uma relação que seja uma relação justa, você estabelece uma relação de superioridade, de uma maneira então que não é uma maneira justa, não é uma maneira bem vista no Evangelho. Então nós vivenciamos isso hoje, e essas coisas enquanto cristãos nós temos que refletir e temos que ter senso crítico para poder questionar. Então por essa razão, a gente vai entender a profundidade da mensagem que Jesus quis passar nesse episódio da passagem do bom samaritano, porque tudo que ele fala, toda a narrativa que ele fazia era carregada de simbolismo. Quando ele diz, descia um homem de Jerusalém para Jericó. O que era Jerusalém? Jerusalém era uma cidade erguida na montanha, era uma cidade santa, era uma cidade sagrada. Então quando ele diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó, Jericó que era a terra das festas, era a terra dos prazeres, ele estava querendo dizer que é possível que esse homem estava descendo de um estado de uma energia mais evoluída para um estado de energia menos evoluída, e que nesse trajeto ele então se expôs aos perigos do caminho, inclusive aos assaltantes. Então ele fala lá, descia um homem para Jericó, ele caía. Espiritualmente a gente pode dizer que ele caía, que era esse o sentido. Então vamos caracterizar os personagens. Quem era esse homem? Ele não conseguia descrever. Nas passagens lá se dizia que ele estava nu, ele, como eram povos que andavam muito pelo deserto, tinha uma pele muito queimada, então não dava para você dizer que ele era mais claro ou mais escuro de um determinado lugar. Ele estava com o rosto muito machucado, porque tinha apanhado bastante, estava desacordado, não tinha como perguntar de onde ele era, não dava pelas feições que estavam deformadas, saber de onde que ele poderia ser. Então esse homem poderia ser qualquer um. Poderia ser qualquer um de nós. Jesus não entra nessa caracterização, justamente para não estigmatizar ninguém, não dizer, olha, aconteceu isso com ele porque ele fez isso, aconteceu isso com ele porque ele fez aquilo. E nisso tem uma outra mensagem de Jesus, é a compreensão de que a queda é inerente a cada um de nós, que cada um de nós pode cair. Nós estamos num mundo de provas e de expiações, e que nós precisamos ter essa compaixão para conosco e essa compaixão para com o próximo, porque o homem que foi espancado à beira do caminho pode ser qualquer um de nós. Então vinha um sacerdote, aí ele descreve o sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote era o homem que tinha uma escala de trabalho, ele ia lá trabalhar de tantas vezes por ano, e naquele momento que ele ia lá para poder trabalhar, ele precisava de passar por diversos rituais de purificação para poder receber as oferendas no templo e para poder aplicar os sacramentos para as pessoas que fossem lá receber. Então uma parte de tudo que era levado para o templo, uma parte ficava para o templo, era armazenado no banco do templo, e a outra parte ficava para o sacerdote. Então o sacerdote, no período que ele não estava exercendo o sacerdócio, porque ele ficava basicamente 6 meses trabalhando e depois outros 6 meses em casa, ele sobrevivia e sustentava a família com o pagamento que ele recebia pelo trabalho que ele fazia no templo. E se dizia naquele tempo, nas leis antigas, que um daqueles mandamentos dizia que se ele, sacerdote, tocasse num cadáver, ele se tornaria então impuro. Então esse sacerdote tombou com esse cadáver no caminho, e a gente pode então supor que ele achava que aquele homem poderia estar morto, e no momento em que ele tocasse aquele homem, ele estava impedido de fazer os sacramentos, impedido de assumir o turno dele. Ele não teria tempo de passar pelos rituais de purificação, então outra pessoa iria trabalhar no turno dele, e ele ia ter que esperar 6 meses para poder trabalhar novamente. Então isso pode ter também uma simbologia com a gente, com as nossas obrigações do nosso dia a dia, com as amarras, com muitas vezes aquele momento em que a gente deixa de ligar para alguém que a gente gosta, deixa de fazer uma visita para alguém que é importante para nós, deixa de dedicar um pouco do nosso tempo para o nosso crescimento espiritual, para cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, para cuidar de alguém que precisa da nossa ajuda, para cuidar do nosso jardim, o jardim que tem de fora de casa, o jardim que a gente tem aqui dentro. Então muitas vezes a preocupação do dia a dia, ela nos amarra e nos escraviza, como esse sacerdote era escravo do rito. O rito que para ele era muito mais importante do que socorrer aquele irmão que estava caído na estrada. Da mesma forma que ele, o levita ele era um estudioso da lei, era auxiliar do sacerdote. Ora, se ele viu que o sacerdote passou ao largo porque ele não queria correr o risco
teoricamente, né, de se tornar impuro. Então o levita, inspirado no exemplo do chefe, também passou ao largo. Se apegou mais, a gente vê no sacerdote o apego à questão mais fria da religiosidade, e a gente vê, que seria o mundo de Deus, né, e a gente vê o papel do levita apegado muito mais ao mundo material, né, muito mais ao mundo de César, que se fala dentro do Espiritismo. E tinha que passava pelo caminho o samaritano. Bom, a lembrança, a alusão que Jesus faz ao samaritano nessa passagem, ela é muito significativa, porque quando ele falou que era um samaritano que vinha na estrada, ele já causou um desconforto naquele meio, inclusive entre os apóstolos dele, porque vocês lembram que ele estava chegando de uma caminhada de 130 quilômetros, porque os samaritanos não quiseram dar abrigo para ele. Se tinha alguém que tinha direito de estar indignado com os samaritanos naquele momento, esse alguém era Jesus, que estava cansado, estava com sede, estava exausto, estava com fome e estava naquela situação porque os samaritanos se recusaram a abrigá-lo. Então o samaritano passava pelo caminho, dá a entender que ele estava a trabalho, não fala se ele estava indo a caminho da elevação da cidade santa ou se ele estava descendo, se dizia que ele passava. Então aqui Jesus não faz julgamento também, novamente, de qual que era a trajetória daquele homem, se dizia que ele passava pelo caminho, e era um homem considerado inimigo daquelas pessoas que estavam ali presentes, né? Então eu imagino que até entre os próprios apóstolos que tinham proposto que se descesse fogo do céu para queimar a Samaria, que se tinha recusado a acolhê-lo, deve ter ficado um desconforto, porque foi justamente os samaritanos que deixaram eles naquela situação de exaustão. Então perceba que Jesus faz a caracterização e ele sai falando para o coração de cada um daqueles homens para poder contextualizar a história. Nesse sentido, ele traz uma humanização de cada um dos personagens. Ele fala: olha, cada um de nós tem um pouco deles, cada um de nós tem um pouco do sacerdote, cada um de nós tem um pouco do homem que caiu, cada um de nós tem um pouco do levita, e cada um de nós tem também um pouco de ladrões. Por que não? Em quantos momentos da nossa vida a gente faz realmente coisas das quais a gente se arrepende profundamente, magoamos profundamente pessoas que amamos? Quantas vezes que isso acontece, né? Eu tenho uma coisa comigo, que eu estou nos lugares, sempre que alguém vem e me pede ajuda, alguma coisa, eu lembro daquela história lá que Joana falou com Divaldo, né? Que apareceu uma pessoa, pediu uma ajuda para ele, e ele estava muito cansado, muito exacerbado na hora, pediu uma ajuda para pagar uma conta de luz, e aí ele ficou chateado, mandou procurar lá uma pessoa, tudo. Aí a Joana de Anjos apareceu para ele, falou: por que você está chateado? Eu sustento aqui a casa do caminho, com as crianças e tudo, e o pessoal acha que eu fico andando com dinheiro, aí vem essa mulher me pedir ajuda para poder pagar uma conta de luz. Ela falou assim: ô Divaldo, deixa eu te falar uma coisa, quando um irmão faz uma prece e pede a Jesus que o socorra, Jesus trabalha pelas nossas mãos. Então toda a miríade de espíritos, todo mundo que trabalha ali junto com Jesus, faz uma busca para saber quem é o servo de Jesus, quem é o trabalhador de Jesus que está mais próximo daquela pessoa que está precisando, e manda ela para lá. Então se a pessoa identifica: olha, Vivaldo, fulano de tal, irmão Paulo, está sendo procurado, é o trabalhador com quem o Jesus possa contar, e a pessoa fez uma prece esperando ser atendida, ela chega lá, o irmão Paulo bate a porta na cara dela, a espiritualidade vai entender que você não faz parte do time mais, então não vamos te mandar ajuda, não vamos te mandar pedido de ajuda. Então você decide se você quer ou não quer continuar no time dos colaboradores de Jesus. Então assim, muitas vezes acontece mesmo, às vezes de eu não ter, eu também estar num dia muito ruim e despachar a pessoa, e na hora bate essa história, eu lembro, me bate aquele remorso, e toda vez que eu vou atrás da pessoa, eu peço desculpa e acabo dando mais dinheiro do que eu podia ou do que eu esperava, porque eu deveria ter tido naquele momento uma postura: não tenho condição de ajudar. Tem dia que realmente a gente não tem, mas eu tenho condição de pelo menos dividir o pouco que eu tenho condição de pelo menos dar uma atenção, de desejar que aquela pessoa tenha uma boa noite, que ela vá com Deus, que ela seja protegida nos caminhos dela. Gente, isso é um passe. Isso é um passe. Quando alguém passa por perto de você, você não tem nada de material para oferecer, mas você sabe que aquele irmão, que aquela irmã está em dificuldade, você intimamente, sabe, se esconde ali, se recolhe dentro da preciosidade do seu interior e da sua fé, faz uma prece sincera e pede que a espiritualidade abençoe aquele irmão, você está fazendo bem também. Isso é um passe, não é só do material. Então, em muitos momentos da vida, nós temos o nosso quê de ladrões também, né? Nós passamos por dificuldades.
E também precisamos ter compreensão com esse processo, cair e levantar. Tem um jornalista e pesquisador inglês chamado Malcolm Gladwell. Ele é um cara que tem pensamentos assim um pouco, ele gosta de pensar fora do usual. E aí ele resolveu fazer uma experiência que ele chamou de o ponto da virada com pessoas comuns com base na história do bom samaritano. Então ele pegou um grupo de voluntários, um grupo de pessoas, falou que essas pessoas iam fazer um treinamento, iam receber por esse treinamento, ia ficar 2 dias e fazendo então esse treinamento. Botou as pessoas dentro de uma sala e conversou com elas no primeiro dia. Falou: olha, vocês vão terminar aqui, mas o treinamento de vocês vai ser no prédio do outro lado da rua. E vocês podem terminar aqui tranquilos, podem ir com calma, vocês têm 1 hora para poder chegar lá, se alojar e tudo. Aí dispensou as pessoas e foram. No meio do caminho tinha uma pessoa pedindo ajuda. E aí eles pararam para poder acolher, para socorrer, ver o que a pessoa precisava, cuidava e tal. No outro dia ele repetiu a experiência. Só que ele falou para as pessoas o seguinte: olha, o treinamento de vocês começa em 2 minutos. Vocês têm 2 minutos para atravessar a rua e chegar na cidade. E aí saiu todo mundo eufórico, né, com medo de chegar atrasado. Tinha uma pessoa no meio do caminho pedir ajuda e todo mundo passou direto. As mesmas pessoas. Falaram: não posso parar, não posso te socorrer. E qual que foi a conclusão que ele chegou depois desse estudo? Ele fala o seguinte: o que esse estudo sugere, em outras palavras, é que no fim das contas, as nossas convicções mais íntimas e o verdadeiro conteúdo dos nossos pensamentos são menos importantes na orientação das nossas ações do que o contexto imediato em que se dá o nosso comportamento. Ou seja, aquilo que a gente é, em essência, é importante, mas nesse momento de encarnação em que nós estamos, nós muito mais reagimos do que agimos, dependendo da situação em que nós estamos. Nós temos perfeita condição de sermos pessoas boas, mas que confrontadas com uma situação de dificuldade, com uma situação de injustiça, a gente pode deixar aflorar então o pior que existe em nós, mesmo não sendo essencialmente aquela nossa essência, né? Aquilo que faz parte da nossa formação. Eu digo isso quando eu falo que é muito fácil você fazer o que Jesus fazia quando você está dentro de uma casa espírita, quando está dentro de um terreiro, quando está dentro de um templo, quando está dentro de uma igreja, quando está dentro de um ambiente religioso, porque você se condiciona. Eu estou indo para a missa, para o culto, para o centro espírita agora, estou indo para a gira, eu vou me preparar, né, naquele dia, vou tratar as pessoas bem, porque eu vou estar no lugar sagrado. A grande dificuldade, o grande desafio da nossa existência não é agir como Jesus fazia, não é a gente falar: nesse momento eu preciso ser doce com o irmão Paulo, eu preciso ser doce aqui com a minha irmã, não importa o que ela me diga, né? O nosso desafio é no dia a dia reagir como Jesus reagia. Reagir como Jesus reagiu quando trouxeram para ele a mulher que tinha sido acusada de adultério e que teria que ser apedrejada. Foi quando Jesus enfrentou a multidão para poder proteger aquela mulher que estava assustada. Então, o que manda, na verdade, é o que eu faço no meu dia a dia. Quando é que eu sou quando alguém me humilha? Quando é que eu sou quando alguém puxa meu tapete? Como é que eu sou quando alguém me fecha no trânsito? Como é que eu sou quando alguém me recebe mal no lugar, me trata mal? Como é que eu sou quando eu busco atendimento no hospital? Muitas vezes eu não consigo. Às vezes, para uma pessoa que está ali me tratando da forma que não deveria estar me tratando. Então, como é que eu reajo nesses momentos? Então, esse é o nosso grande desafio. Por mais que a nossa essência seja boa e que a gente estude, que a gente aprenda, a gente depende das circunstâncias do dia a dia que nos põem à prova, não é? No mundo de provas e expiações, elas nos colocam à prova da firmeza das nossas convicções. Então ele continua dizendo, a frase: você está atrasado, teve o efeito de tornar um indivíduo normalmente compassivo em alguém indiferente ao sofrimento. Isso é, em um momento específico, foi capaz de transformá-lo uma pessoa empática em uma pessoa indiferente. Então Paulo, ele fala muito dessa ambiguidade no processo de transformação dele. Ele diz que ele frequentemente era assaltado, se via frequentado por essas recaídas, né, de fazer aquilo que ele achava que não deveria mais fazer. Ele fala na carta aos Romanos, capítulo 7, versos 20 a 21, ele diz: ora, se faço o que não quero, já não o faço eu, mas o mal que ainda habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então ele já tinha essa percepção. Por que em muitos momentos eu sei qual é a coisa certa de fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu ainda não dou conta de fazer? Então
esse processo de autoconhecimento e de autocontrole faz parte da nossa jornada evolutiva. Porque eu sei o que é certo. Eu preciso entender o porquê de eu não dar conta de fazer. E isso pode ter a ver com a necessidade que eu tenho de atravessar pelo momento evolutivo que eu tenho que passar, de me acolher, de acolher as minhas sombras, de ter paciência comigo, de dizer, olha, hoje eu não consegui fazer, amanhã eu vou tentar de novo, né? Então, e como é que ele venceu isso? Ele dá uma pista lá na carta aos Filipenses, no capítulo 3, nos versos 13 e 14, ele diz, irmão, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, eu não me julgo por aquilo que eu já fiz, mas uma coisa eu faço, esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele diz, olha, aquilo que eu fiz no passado, aquilo que me envergonha do passado, eu não tenho controle mais. Eu preciso avançar daqui para frente. Foi exatamente o que ele fez na estrada de Damasco, né? Porque ele passou a vida inteira perseguindo os cristãos, confiscando, prendendo, matando, tratando com crueldade, perseguindo, aprisionando, processando. E num determinado momento na estrada de Damasco, quando ele está indo na direção de buscar o homem que ele queria matar justamente por ser cristão, ele encontra então com aquela luz luminosa e radiante de Jesus no caminho, que fala para ele, Paulo, Paulo, por quê? Por que você me persegue? Né? E aí ele, assombrado com aquele momento, ele diz, quem sois vós, Senhor? E aí Jesus responde, eu sou Jesus. Então naquele momento, como se diz, caiu a ficha, né? Caiu a ficha, ele entendeu então que aquelas pessoas que ele perseguia estavam corretas, que aquele Jesus era realmente o Messias, né? O prometido pelas tradições, e era o homem a que ele vinha perseguindo. Então esse comportamento de Paulo, de ser um homem talhado no esforço físico, um homem talhado na lei, um homem prático, ele foi fundamental para a expansão do Evangelho, porque nesse momento ele tem um comportamento que a maioria de nós não teria. A maioria de nós poderia entrar num processo de profunda destruição psicológica e dizer, nossa, o que foi que eu fiz? Eu estava perseguindo, e se deixar bater por aquilo, ele não dá conta da tarefa. Então o que ele faz? Ele, apesar de estar envergonhado, apesar de estar cansado, apesar de já estar então cego, ele se resigna e vira para Jesus e fala, Senhor, o que queres que eu faça? Ele diz, eu já errei, já fiz o que era errado, já cheguei até aqui, muito bem, eu quero mudar meu comportamento, o que eu faço daqui para frente? O que o Senhor quer que eu faça? E aí Jesus fala, entra na cidade que lá vai ser dito o que você vai ter que fazer. Então nesse momento de aceitação, ele vê exercer-se também a misericórdia e o acolhimento divino, a misericórdia e o acolhimento de Deus com as nossas dificuldades, né? Ele nunca nos abandona, porque conhece profundamente todas as nossas imperfeições, sabe do que a gente é capaz e do que a gente não é, e tem paciência. Nós somos seres imortais, né? Nenhum de nós aqui vai morrer, pelo menos não o espírito vai morrer, porque vai ter oportunidade de prosseguir e de continuar. E a providência divina tem toda a paciência conosco nesse momento, né? Nosso modelo é Jesus, todos os dias, não importa o estágio em que a gente se encontra. Então a gente imagina que a gente poderia ser como o samaritano, né? Longe de ser ainda um ser de luz para o qual a gente foi efetivamente criado, mas para aquilo que Kardec descreve no Evangelho segundo o Espiritismo de o homem de bem, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más intenções. Esforço quer dizer fazer uma força a mais, é uma força extra, é a força de lutar contra os nossos instintos, é a força de agir como se pensava, eu sei como agir, eu vou me esforçar hoje para poder agir, ainda que não da forma que eu gostaria, mas um pouco melhor do que eu agi ontem, né? Então somos todos um pouco disso aí, somos todos um pouco de sacerdote, somos todos um pouco de ladrões, somos todos um pouco de levitas, somos também samaritanos, somos os homens caídos e as mulheres caídas pelo caminho. E aí nesse momento a gente precisa de ter essa resignação, esse cuidado, essa fé de se reerguer. Tem nas palavras do poeta Lenine uma música linda, que ele fala, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para.
Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, eu passo hora, estou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. O nosso mundo exige de nós um pouco mais de paciência. Então, quando Cristo nos diz, olha, vigiai e orai, Ele está falando exatamente disso, que essa vigilância e essa paciência precisa nos percolar e nos acompanhar em todos os momentos da nossa vida. Então o samaritano, nesse sentido, que foi o que Jesus quis dizer, ele agiu de todos aqueles homens lá que se diziam doutores da lei, que se diziam sacerdotes, ele agiu como um verdadeiro espírita, ele agiu como um verdadeiro cristão, porque ele enxergou Deus no seu próximo. Isso é que foi o auge da evolução. Porque olha, quando se diz, numa passagem específica, ele fala, movido de íntima compaixão. Então ele se compadece do homem. O que isso aqui está dito na forma, no entendimento que os judeus tinham da lei determinada? Ele ama a Deus sobre todas as coisas e enxerga Deus nesse próximo. Então ele desperta o que há de melhor em si para agir naquele momento de todo o seu coração. Ele interrompe a jornada, ele vai até o homem caído, ele estanca o sangramento, né? Então na passagem fala que ele tira o vinho, ele tira o azeite. Então o vinho ele tem aquela propriedade lá microbiológica, ele limpa as feridas com o vinho, aí passa o azeite como se fosse um bálsamo para poder diminuir as dores e impedir que as moscas fiquem pousando nas feridas. Ele tira os recursos que ele tem, ou seja, ele ama a Deus naquele próximo com todos os seus recursos, com todo o seu entendimento do que ele tinha no momento. E ele não faz só isso, ele desce do animal no qual ele estava montado, do jumentinho no qual ele estava montado, ele cobre o homem com a própria manta e põe o homem de volta em cima do jumentinho e toca para a cidade, toca para a hospedaria. Ele não deixa aquele homem no meio do caminho, ele agasalha o irmão ferido, leva ele para a hospedaria e chega lá, fala para o dono da hospedaria, olha, cuida dele, eu preciso trabalhar, você cuida dele para mim, eu vou deixar aqui o dinheiro. Deixa 2 denários. Naquele tempo, 2 denários, 1 denário era o salário que se recebia por um dia de trabalho. Então, o valor que ele deixou era suficiente para que aquele homem pudesse ficar 2 dias. Então, depois de todos esses entendimentos, ele mostrou, Jesus mostrou que ele conseguiu amar aquele próximo, né? Enxergou naquele próximo a Deus, amando a Ele sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, de todos os seus recursos, de toda a dedicação. Aí Jesus vira para o doutor da lei e devolve com a pergunta e fala, desses, quem se tornou o próximo do homem caído? Isso é muito importante, essa expressão, porque quando ele diz quem era o próximo, né? Ele não está dizendo que aquela criatura já estava construída, ele pergunta quem se tornou, quem passava pelo caminho e se tornou. Se tornou por quê? Porque foi movido de íntima compaixão. Então quem se tornou o próximo daquele que caiu na estrada? E aí o doutor da lei, muito a contragosto, responde, é aquele que teve misericórdia para com ele, né? Então Jesus falou, então vai lá você e faz o mesmo. Ele não falou o que era para fazer, ele falou o que foi que ele fez, quem se tornou o próximo, aquele que teve misericórdia para com ele. Misericórdia, de misérios córdios, né? Colocar o coração na miséria do outro. Então, para nós, no nosso estado evolutivo, o amor ainda não é um sentimento, simplesmente, ele não é natural, né? Ele vai se tornar um sentimento natural e inerente a nós com o passar da nossa evolução. É esse sentimento de amor espontâneo, inerente, natural, que faz com que muitas vezes a gente possa resistir aos ataques, às dificuldades que a vida nos apresenta. Esse amor verdadeiro, ele vem com o tempo. Quando a gente fala nos seres celestiais, nos seres de luz, a gente pensa que eram criaturas que já nasceram prontas. Mas os seres de luz são criaturas que passaram por todos os sofrimentos da carne. E hoje eles sabem enxergar uma pessoa que as agride, por exemplo, como alguém que é doente, alguém que precisa de tratamento. Então, num livro chamado Jesus, o maior psicólogo que já existiu, quando faz um estudo sobre a maldade, o psicólogo Mark Baker, ele fala o seguinte: do ponto de vista psicológico, encarar as pessoas simplesmente como boas ou más é muito simplista.
talvez seja mais fácil pensar assim, porque ao rotular os outros, ao classificar as pessoas como boas ou como más, a gente cria uma carapaça que diz para nós em quem que a gente pode confiar e em quem que a gente não pode. Mas a verdade é que existem possíveis samaritanos e ladrões entre nós, e cada um de nós tem aspectos de ladrão, de sacerdote e de samaritano. Aqueles que reconhecem e valorizam a sua necessidade básica de se relacionar amorosamente com os outros tendem a ser boas pessoas e ter um bom comportamento. Eles precisam dos outros e não desejam feri-los. Eu entendo que eu me complemento no outro, que eu não me basta. E essa amorosidade me impede de fazer o mal, porque eu enxergo em Deus, enxergo a Deus e enxergo em mim, uma parte de mim naquele outro. É a necessidade de me relacionar amorosamente com ele. As pessoas que violam sua natureza essencial de viver um bom relacionamento com os outros se comportam como pessoas más. Então a parábola do bom samaritano fala de pessoas boas e más. Jesus explica a diferença entre os dois tipos em função do relacionamento que estabeleceram com o homem ferido. Jesus não fala que eram boas ou más essencialmente. Ele conhecia profundamente a natureza humana e por isso pode nos ajudar hoje a compreender o comportamento de todas as pessoas que conhecemos, inclusive o nosso próprio comportamento. Então é a nossa maneira de se relacionar com o outro, a nossa maneira de reagir, né, diante das dificuldades, de como a gente consegue reagir aos desafios da vida que vai nos botar na trilha para que a gente possa então evoluir na nossa jornada espiritual. Isso depende de autoconhecimento, depende de autocontrole, isso depende de leitura, de concentração, de autocuidado, né, de amorosidade própria, é se cuidar. Então, para concluir, né, a gente pode reparar aqui uma coisa interessante, é que o samaritano da história, ele era um homem respeitado, porque apesar dele estar numa terra de certa forma hostil, ele chegou na hospedaria com um homem caído, pagou as despesas naquele momento e falou: olha, o que você tiver a mais de despesa, quando eu voltar eu vou te ressarcir. Então ele tinha crédito, era uma pessoa que tinha credibilidade, né? E a credibilidade, né, que nos acompanha no exercício do bem, ela nunca passa, a bondade ela nunca passa batida pela espiritualidade. Qualquer ato de bondade que a gente fizer vai depor a nosso favor no nosso futuro. Da mesma forma que também se diz: olha, você não vai sair daí enquanto não pagar o último centil, que é a menor fração do centavo, né? Também a espiritualidade observa em cada gesto de bondade que a gente faz. Como eu falei aqui há pouco, tem uma história que o Emmanuel conta para o Chico, de um grupo que estava no hospital levando sopa, levando uma palavra de conforto para pessoas que estavam doentes, e aí chegou um homem muito pobre, muito simples, e ele não tinha nada para oferecer, mas ele parava em cada leito, né, com uma garrafinha de água, ele fazia uma prece, aplicava o prazo, dava um pouquinho de água fluidificada, conversava um pouquinho para aquela pessoa. E os espíritos de luz que estavam acompanhando aquela missão naquele momento, observaram e falaram assim: olha, fulano, observa bem aquele irmão Paulo ali, porque em algum momento da trajetória dele, ele vai precisar da nossa ajuda, e no momento que ele precisar da nossa ajuda, nós vamos nos lembrar do ato de amor dele aqui, e vamos vir em seu socorro, vamos vir em socorro dele, quando eles nos chamar, né? Então é essa fé, nessa lei inconstitucional do amor e da misericórdia divina, que dá a força para que a gente possa prosseguir na nossa jornada de evolução. Então, como tal Paulo na carta de Gálatas, né, ele afirma: firme, sereno, mesmo depois de preso, mesmo depois que ele tinha sido açoitado, mesmo depois que ele já estava jurado, já tinha sido condenado à morte, ele dizia: de agora em diante, ninguém me moleste, pois trago no corpo as marcas do Cristo. Então que a gente possa ser, respondendo a nossa pergunta inicial, o que é ser bom, né? Que a gente possa ser luz e socorro na nossa jornada, mesmo que a gente esteja caminhando com as nossas dores, mesmo que a gente esteja ferido, que a gente possa levar luz e acolhimento para aqueles que mais precisam, convictos de que a providência divina, ela nunca nos desampara. Ela sempre virá em nosso socorro, enquanto a gente continuar no nosso esforço de prosseguir no caminho de elevação, de subir a nossa Jerusalém interior, né? Se persistirmos caminhando da forma que Jesus ensina. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o conforto que Jesus nos traz no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, versos 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas,
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós, nos acompanhe para suas casas, para suas famílias, e Deus abençoe a todos.